Olá pessoal, tudo bem? Então, olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é um projeto de lei que foi aprovado recentemente e sancionado aí pelo presidente da República, que vai destinar 15 bilhões para bares, restaurantes e hotéis, né? E aí fica uma pergunta fundamental e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje de forma rápida. Por que a gente não consegue avançar com muitos projetos voltados para o setor? Porque nós não temos lobby. O que é isso? A gente não tem uma equipe que permanentemente fica em cima dos parlamentares, dos senadores. A gente tem dificuldade para conseguir um simples abaixo-assinado, ou quando existem movimentos, por exemplo, como o próprio VAT e tantos outros, eles muitas vezes não têm o suporte necessário para conseguir angariar todo o apoio e suporte, porque isso leva a custo, são viagens, transporte, alimentação, hospedagem, então tudo isso tem um preço. Ao longo desses anos aí defendendo o projeto de lei, eu tive a oportunidade de viajar a todas as regiões do Brasil, falar, enfim, tá mais de 15 estados e mais de 100 municípios falando sobre regulamentação e oportunidades que eu tive com palestras, cursos e ambientes profissionais. E nesse meio foi onde eu pude divulgar. Mas para fazer institucionalmente, nós precisamos ter uma cadeia, um grupo de apoio forte, coeso, que fortaleça não só o envio de mensagens, mas a cobrança, seja nos estados, nos seus estados de origem, mas principalmente em Brasília. E eu estou falando isso por quê? Porque no caso especificamente agora do Rio Grande do Sul, abre uma grande discussão. Cadê o suporte e o apoio para o setor de A e B? E quando eu falo A e B, eu não estou falando só bartender, não. Eu estou falando dos garçons, estou falando dos profissionais do setor, estou falando literalmente de todo mundo, como, por exemplo, aconteceu na pandemia. Na pandemia, alguns estados ofereceram valores específicos para esse setor. E agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com um monte de bares parados ou quebrados, sem suporte e apoio. Você tem uma linha de crédito de quase 15 bilhões para o setor de bares, restaurantes, hotelaria e os profissionais do setor. Que se a gente colocar na balança, são a grande maioria do setor de A e B. Então entra a pergunta, por que não existe linha de crédito? Por que não existe suporte? Por que não existe, bolsas disso ou bolsas daquilo especificamente para esse setor em momentos como esse? Porque a gente sabe que a maioria sequer tem uma carteira de trabalho assinada. E aí são questionamentos que a gente precisa começar a fazer em relação ao nosso setor urgentemente. Porque toda vez que acontecer alguma coisa, a gente é o primeiro a sofrer as consequências. E por não ter nenhum suporte, nenhuma regularização em nada, as consequências são as piores possíveis, né?